Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Isamitiba. Filhos são como navios. O grande ensinamento educativo é que a criança não pode fazer simplesmente o que tem vontade, mas deve administrar essa vontade. Quem ama, educa, e tem de educar a vontade para se proteger e dar condições para que a criança cuide da própria segurança. O lugar mais seguro para o navio ficar é no porto, mas essa não é a finalidade para o qual foi construído. Para um navio bem construído, o mundo é pequeno. O pai e a mãe são um porto seguro para os filhos até que eles se tornem independentes. Embora os pais possam pensar que o lugar mais seguro para as crianças é junto deles, os filhos devem ser preparados para navegar mar adentro, enfrentando bom e mau tempo para atingir seus objetivos. A criança deve ser educada e preparada para ser seu próprio porto seguro. Assim, o mundo também será pequeno para ela, porque mais amplos serão seus horizontes. Nem sempre os navios vão para o lugar que seus fabricantes imaginaram. Ninguém pode garantir que caminho o filho vai seguir, mas seja para onde for, deve levar dentro dele valores como ética, humildade, humanidade, honestidade, disciplina e gratidão, dispondo-se a aprender sempre e a transmitir o que puder com vistas a estabelecer relacionamentos integrais com todas as pessoas, independentemente de sua origem, cor, credo e condições socioeconômicas e culturais. O filho nasceu dos pais, mas é um cidadão do mundo. Então, o que a gente consegue entender daqui é que uma hora nós vamos ter que soltar a mão, né? Então, a gente não vai poder criar o serzinho ali colado na gente o tempo todo. Vai ter momentos que nós vamos ter que começar a soltar, né? Aqui em casa, eu fiz o método pipa, né? O que é o método pipa? Você solta e puxa, solta e puxa, né? À medida que me mostrava que tinha responsabilidade para determinado lugar ou coisa que ele ia fazer, ele ia. Se eu visse que pisava na bola, eu puxava. Se eu visse que estava querendo ir além daquilo que eu deixava, eu puxava. Então, eu sempre tive essa educação pipa aí, né? A minha educação foi essa, só que foi um pouquinho mais rigorosa. Minha mãe, meu pai me prendiam mais dentro de casa. Agora, meu filho, eu tentei fazer um pouco diferente. Algumas famílias falam, tudo aquilo que minha mãe fez comigo, meu pai fez comigo, eu não quero fazer com meu filho. Aí larga de vez. Se você soltar um barco no meio do oceano, o que vai acontecer com ele? Se ele não foi preparado, se não tiver ninguém no leme, se não tiver ninguém cuidando daquele barco, ele vai quebrar todinho, na primeira onda forte que vier, ele vai se perder, ele vai afundar. Então, a princípio, os pais são a âncora do filho, sim, é o porto seguro dele. É ali que ele tem que voltar, a princípio. Mas à medida que ele vai aprendendo a andar sozinho, e que ele vai mostrando que tem responsabilidade para isso, que ele tem respeito da educação que está recebendo dos pais, o pai vai soltando, né? Vai soltando e vai trazendo de volta, vai soltando e vai trazendo de volta. Quanto mais ele for solto, né, e saber que ele pode voltar, ele vai ter o equilíbrio, né? Ele vai saber lidar com essa soltura, com essa liberdade que deram para ele. E ele sabendo trabalhar essa liberdade, ele vai observar bem os lugares por onde ele vai, as pessoas que ele vai ter contato, ele vai conseguir selecionar melhor, ele vai conseguir conviver melhor com as pessoas, porque ele sabe que se não der certo no serviço dele lá, ele vai sair para procurar um emprego. Não deu certo? Ele tem o pai e a mãe aqui de volta. Ele vai fazer uma faculdade, ele está com dificuldade lá na faculdade, de pagar a mensalidade, ele sabe que o pai e a mãe vai dar uma força para ele, né? Ou vai arrumar um emprego para ele, ou vai dar o próprio dinheiro para ele pagar essa faculdade. Então, ele não está desamparado. E quando o filho sente que ele pode se reportar aos pais de acordo com a sua dificuldade, ele tem nos pais o exemplo, ele tem nos pais essa segurança que vai dar para ele condições de enxergar o mundo, de conquistar esse mundo, de estar no mundo lá fora. Ele não vai ser medroso e ele também não vai com qualquer um,
porque ele tem o equilíbrio dos pais junto. Então, dar essa educação pipa de soltar e puxar não é fácil, porque quando você solta, você é legal. Quando você puxa, você é ruim. E aí é a hora que a mãe e o pai tem que ter firmeza, falar, não, eu tô segurando, mas é pro teu bem. Um dia você vai entender por que eu tô fazendo isso. Um dia você vai até me agradecer. Só que não vai ser agora, porque agora eu falei, não, você tá bravo comigo, né? Então tem coisas que nós precisamos estar junto dos filhos. Eu e meus casos de Uber, né? Eu vinha com o Uber na volta lá da hidroginástica hoje, e ele falando. Ele, a esposa e uma filha de 12 anos. A filha de 12 anos até hoje. Ele vai até a porta da escola, deixa a menina lá dentro e depois a esposa vai buscar. Então ela entra 1 da tarde e sai às 6. Ele leva, a esposa busca. Uma vez ou outra na semana eles vão lá de surpresa para ver a menina dentro da escola. Na hora do recreio, ou na sala de aula, ou na porta da escola. Se sai mais cedo, se fica fazendo hora na porta da escola, o pai vai pegar. Então, ele fala, eu faço Uber, então eu dou volta na escola dela o dia inteiro. Toda vez que eu posso passar por lá, eu passo, para dar uma olhada como é que tá. Eu falei para ele, pois é, se todos os pais fizessem isso, não tinha traficante na porta da escola. Porque os pais na porta da escola, o que eles vão fazer? Espanta o traficante, não precisa mandar o traficante correr, não precisa chamar a polícia. O fato de ter pais na porta da escola impede a ação do tráfico. Então, isso pelo menos o pai já podia ficar tranquilo. Agora, a questão de amizades, tudo, aí o pai tá indo lá sempre, vendo a menina com quem ela tá, com quem ela conversa, se ela vai direto para casa. Isso daí também vai ajudar a nortear esse barquinho para ele não afundar, né? Até o dia que ela vai poder andar sozinha e não vai afundar, porque ela já foi orientada, os pais estiveram próximos, viram toda a transformação dessa criança em adolescente, em adulto. Então eu acompanhei parte da vida do meu filho, parte da vida dele eu posso dizer, o que eu vi, o que eu acompanhei. Eu saía da minha sala de aula às vezes no horário de aula de educação física, e corria até a escola dele para poder ver como é que ele estava na escola, eu fazia visita surpresa, eu ia para a quadra, eu colocava noia para correr da quadra, chamava a viatura. Então assim, eu sempre norteei a vida dele de alguma forma, que eu desse segurança, que eu desse tranquilidade para ele poder navegar. Mas eu também soltava. Vai lá, você quer ir no shopping? Pode ir. Você quer ir com o teu tio até a praia? Vai. Você quer comemorar seu aniversário, o aniversário de alguém junto com o seu tio? Pode ir. Eu não tava, mas o tio tava. Até, agora você já cresceu, agora você já pode ir sozinho numa festa. Agora você já pode chegar em casa às 11 da noite. Aí quando foi para passar da meia-noite, nós começamos a encrencar, porque não era a hora ainda. E ele queria chegar de madrugada ou chegar no outro dia. Eu falei, não, dormir fora de casa ainda não, tá cedo. Mas todo mundo que tem essa idade já dorme fora de casa. Não, todo mundo. Sabe aquela história? Você não é todo mundo? E não é mesmo. Então, quando chegou nessa parte, encrencou. Nessa parte, a gente não conseguiu mais se entender. Porque queria ficar fora de casa, fora daqueles horários que eu colocava. Mas até chegar meia-noite, foi o ponto que eu consegui me dar bem com ele. Até ali estava indo tudo bem. A questão das obrigações, né? Você fez tal obrigação, então você pode fazer tal coisa. Você não cumpriu o combinado? Então você não pode também ir para a festinha, você não pode ir para casa do teu colega, você não pode jogar bola. Então sempre teve isso. À medida que você mostra para mim que eu posso confiar, você faz. Se você não mostra que eu posso confiar ou pisou na bola, você não faz. Deu certo até os 25 anos dele. Então, eu acredito que eu fui até longe demais, porque hoje, nessa geração que ele está, 25 anos, a maioria já casou umas 3 vezes, já tem uns 4 filhos, não estuda, não termina seus estudos. Ele só não terminou a faculdade porque foi cabeça dura. Ele quis sair de casa, ele quis morar sozinho antes de terminar a faculdade. E eu avisei. Falei, você vai sair de casa, a primeira coisa que você vai fazer é largar a faculdade. Não vou largar não. Qualquer coisa eu tranco a matrícula e volto. Depois que tranca, não volta. Ele trancou a matrícula dele, faltando 1 ano e meio para se formar em medicina. Então, escolha dele. Já não foi minha. Uma escolha errada. Mas dentre uma escolha errada, ele fez outra certa, né? Ele namora uma boa menina, pelo que eu
vi, ele não conversa comigo, mas pelo que eu vi em rede social, a menina é uma dentista, cirurgiã dentista, ele é enfermeiro veterinário, porque ele tem o técnico, eu dei o curso de veterinário para ele técnico, eu dei o inglês, então ele se vira. Ele está como, como enfermeiro veterinário, ele está como aquarista. Infelizmente, não é o médico veterinário que eu gostaria que ele se formasse. Não que eu quisesse que ele fizesse esse curso. Quando ele foi fazer esse curso na faculdade, eu fui contra, porque era muito caro. Mas ele queria esse curso e eu, como mãe, eu apoiei. Entrei no embalo dele, eu fiquei dura de pedra. Foram anos ali gastando dinheiro lascado com faculdade. Para chegar no final das contas, a ignorância da pessoa fez com que desistisse e ficou faltando um ano e meio para ser médico. Mas assim, é um bom menino, tem um bom coração, não se mete em enrascada, em lugares errados, com pessoas erradas. Graças a Deus deu certo. Então eu posso falar o exemplo que eu tenho um bom filho. Mas escolha errada todo mundo faz. Então a única escolha errada que eu fico triste da parte dele é dele não ter concluído a veterinária. Mesmo que já não fosse mais o curso dos sonhos dele, tudo, eu acho que ele deveria ter terminado. Começou, termina. Eu fiz um curso uma vez, ele era Direito Educacional. Eu entrei para fazer essa pós-graduação para entender das leis que regem a educação, direito educacional. Eu achei que era para eu poder entender um pouco mais das leis, porque é um tal de pai e mãe, eu vou te processar. Falei, então tá, então eu vou entender um pouco de lei, que eu quero ver até onde pai e mãe podem me processar, porque é direitos deles e o nosso nada, o professor não tem direito a nada. Aí eu fui atrás. Quando eu comecei a fazer o curso, era 2 anos, se eu não me engano, 1 ano e meio de pós-graduação. Alguma coisa assim, já tem muitos anos, não lembro. Bom, enfim, eu sei que quando foi chegando na metade do curso, eu falei, gente, que curso chato, é artigo tal, mas não me beneficiava em nada, eu não conseguia aprender. Não é que não tinha direitos do professor, tinha, mas o cara tem que ser um advogado para entender aquilo lá. E eu não conseguia entender, era muito difícil. Aí tinha que decorar muita coisa, inciso, parágrafo e não sei o quê. Tá certo, não fui iludida, eu sabia que ia se falar de leis, né? E que leis têm essas coisas aí. Bom, enfim, eu sei que quando chegou no metade do curso eu já estava injuriada. Que aquilo lá para mim, eu sempre fui muito humana, né? Eu fui geografia humana, então assim, eu sempre fui parte humana. O SPB, educação moral, eu sou dessa época, né? Aí eu falei, não tá dando certo, o que eu faço? Vou jogar fora todo esse dinheiro que eu já investi? Aí uma amiga minha pegou e falou assim, Patrícia, infelizmente tem algumas coisas que a gente é obrigada a fazer pela falta de tempo de estudo. Na internet, se você quiser, tem um resumo de todos esses textos. Eu comecei a estudar os resumos e foi o que me fez terminar a faculdade, essa pós-graduação. Aos trancos e barrancos, mas eu fui até o final. Sinceramente, eu não gostei. Eu não queria terminar. Eu estava com vontade de abandonar aquele curso. Mas se não fosse essa amiga falar para mim assim, dos resumos que tinha na internet, eu teria largado, porque eu não estava aguentando mais. Eu não conseguia decorar tudo aquilo. Eu tenho dificuldade para decorar. Minha memória não é boa. Então eu comecei a me desiludir com o curso de tal forma que eu ia largar. Ia ser a primeira coisa na vida que eu ia largar pela metade, porque tudo que eu peguei até hoje, tudo que eu peguei eu queria terminar. Tudo que eu peguei eu queria, não. Eu terminei, eu concluí. Mas aquilo ali eu não queria terminar. Foi a única coisa que eu quis abandonar na vida, foi aquele curso. Mas aí apareceu uma oportunidade de eu estudar de uma outra forma, decorei a essência das coisas que precisava e consegui a nota mediana, né, para poder passar. Então, é horrível aquela sensação de comecei e não terminei, né? Então, tudo, até hoje eu sempre dei exemplo para o meu filho, para aluno meu, se começou, termina. Tem uma aluna minha que agora há pouco tempo prestou para a Polícia Militar. Hoje, conversando com ela, não passei, professor. Não sei se ela, porque se é descaso, né, que a moleque ela vai crescendo e vai ficando, deixando a gente para trás, ou se ela esqueceu, não sei. Mas ela não me deu o retorno, hoje eu liguei para ela e falei, e aí, você passou no concurso ou não passou? Não passei não, mas em contrapartida, eu já me inscrevi na faculdade
de radiologia e vou estudar. E o ano passado, quando eu conversei com ela sobre faculdade, ela falou que ela não ia fazer faculdade, que ela não queria fazer faculdade. Aí eu falei para ela, sem faculdade vai ser muito difícil você arrumar um bom emprego, né? Então a senhora trata de fazer uma faculdade, sim, senhora. E aí eu enchi a cabeça dela. Os pais falaram, mas o santo de casa não fez milagre, foi preciso a professora, né, chegar, dar uma prensa. Então, essa molecada, eles começam as coisas, eles param no meio do caminho. Se não tiver uma referência, se não tiver um exemplo, se não tiver vocês pegando no pé, né, eles param. Agora chega um momento que não dá mais para pegar no pé. Essa menina tem 19 anos, meu filho tem 26. Eu vou fazer o quê com um cara de 26 anos? Não dá. A minha esperança hoje, de verdade, é que ele, namorando uma menina que já tem formação cirurgiã, dentista, né? Dentista, cirurgião, sei lá como é que fala. Eu espero que ela, que já concluiu o curso, vira para ele e fala: vamos, para você me acompanhar, você tem que concluir o teu também. Né? Que foi o que aconteceu comigo e o pai dele. Eu peguei o pai dele sem terminar o 2º grau do pai dele. E eu já era professora. Falei: não, eu não vou aceitar essa diferença toda. Você vai ter que estudar e vir para cá, andar junto comigo. Então a gente espera não que a outra pessoa seja responsável na vida de um filho da gente, mas que sirva de referência para que ele também queira caminhar, né? É aí que tá. Se eles são navios, eles vão pegar vários mares, e esses mares, às vezes, para poder ultrapassar as ondas, as tempestades, tem que ter conhecimento. Então o estudo é que vai fazer com que essa criatura não naufrague, né? Então, a gente sai do seio família e entra na escola, que é a 2ª família que a gente tem. E a escola vai dar essa continuidade de ensinamento, de conhecimento para formar o cidadão. Então, aqui, nesse texto, cabe aos pais entenderem que tem que ter essa educação pipa, né? Você tem que dar a linha conforme vai mostrando a responsabilidade e puxa quando não mostra. E os professores entenderem a importância deles nesse processo, porque quando a família não está dando conta, quem vai dar conta é a escola, sim. Quem vai dar conta é o conhecimento que esse professor tem a transmitir. Aquilo vai garantir a sobrevivência da pessoa, porque o pai e a mãe garantem a sobrevivência enquanto pagam o almoço, a janta, o banho, a dormida dentro de casa. Isso é garantir a sobrevivência do filho. Mas a escola vai garantir a sobrevivência do cara sozinho, porque ele vai se formar e ele vai se transformar num profissional, onde ele vai ganhar dinheiro com o profissional dele. Se a escola não formar um bom profissional, esse cara vai morrer de fome, porque o pai e a mãe dele não vai ser eterno. Então a escola tem, por obrigação, dar uma boa formação à pessoa que está ali na escola, a criança, o adolescente, o adulto. A escola tem um peso muito grande na vida das pessoas, mas muito mesmo. E quando o cara não tem a mãe e o pai? Ele só tem a escola. Então a gente tem que ter essa responsabilidade muito bem assumida, sabendo que o cidadão precisa de pai e mãe, sim, mas não é para a vida inteira. Vai chegar uma hora que vai ter que largar essa primeira família e ele vai manter a vida dele na 2ª família, que é a escola. Ali ele vai se alicerçar de verdade para ser um médico, um engenheiro, um policial, um pedreiro, um dentista, um veterinário. Então, que a gente saiba exatamente a importância que nós temos enquanto pais, enquanto professores. Porque essas criaturinhas, elas vão navegar, mas de acordo com o leme que a gente está dando na mão deles. Quem está dando o leme somos nós.